Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Silvana Villanova. Fique até o final e seja edificado pela palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 24, que nos fala sobre o nascimento de Esaú e Jacó. E nos diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me, hoje é a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, a primogenitura naquele tempo ela era de direito ao filho primogênito, ao filho homem, né, o primeiro a nascer. E ele tinha um lugar especial nos planos de Deus, ele representava a força do pai. E Esaú tinha o direito da primogenitura. O seu pai, o Isaque, poderia dar a Jacó se houvesse algum motivo, né, o pai poderia escolher a quem dar a primogenitura. Mas primeiramente ela já era direcionada ao primogênito em especial, né? A Bíblia relata, né, que Rúben ele perdeu o direito de primogenitura, porque ele desonrou, né, o lar de Jacó. Então, e aqui Esaú, ele rejeitou a primogenitura. Ele chegou cansado do campo e disse que estava a ponto de morrer de fome. E pediu a Jacó que servisse aquele guisado vermelho. E Jacó então disse que daria lentilha, né, o guisado vermelho, mas ele teria que vender a sua primogenitura, trocar aquele prato de lentilhas pela primogenitura. E Esaú, ele não pensou duas vezes, ele não valorizou a bênção, né, que estava sobre a vida dele e não se importou, pegou e trocou, né, e ali ele perdeu a bênção. E nos remete, né, à nossa vida, né, uma reflexão. Essa reflexão está na Bíblia para refletirmos e não termos o comportamento como o de Esaú. Esaú foi muito impulsivo, né? Ele tinha uma necessidade de decidir as coisas imediatamente.
né? E ele não pensou nas consequências, no efeito dessa troca a longo prazo. E Deus permite que em certos eventos de nossas vidas aconteça para realizar os seus propósitos globais, né? Porque pela linhagem de Jacó viria o Messias, né? E era para vir através de Esaú, mas Esaú desprezou a primogenitura, né? O primogênito, ele tinha direito ao dobro da herança do pai, e ele seria o sucessor do pai, né? Que levaria o cajado, o que conduziria a família. E Esaú, por um momento assim de impulso, né? Então a gente aprende aqui que Esaú, ele não vive por fé, né? Que nós devemos viver por fé e não por vista, né? Ele exagerou, que disse que estava a ponto de morrer, né? Então significa o desprezo, né, que ele teve com as bênçãos que o Senhor tinha para com a vida dele. Desprezou a bênção que o Senhor tinha para ele, rejeitou. E a Bíblia nos diz que quando ele se deu conta do que ele perdeu, que ele chorou amargamente, mas ele não conseguiu resgatar, né, aquilo que ele abriu mão. E como ele era o filho preferido, ele achou que Isaac ia dar a primogenitura a ele, né? Mas a sua mãe, Rebeca, teve um plano, né, de colocar o Jacó no lugar de Esaú, que quando Isaac percebeu que estava para morrer, ele chamou a Esaú e pediu que Esaú trouxesse uma caça, né, preparasse um prato para ele e que ele iria abençoar Esaú. E Rebeca ouviu, chamou Jacó, colocou-lhe pelos sobre o corpo e mandou que Jacó entrasse num lugar de Esaú, preparou um prato e disse que era caça. Jacó se passou por Esaú, Isaac abençoou Jacó. E Jacó recebeu a primogenitura, né? Que seria do filho. Então, nós vemos aqui primeira falha de caráter de Esaú foi ter desprezado as bênçãos de Deus, desprezado a primogenitura. E a segunda falha aqui, Rebeca mentir, né? Ajudar o filho. Jacó se passou por Esaú e recebeu a bênção, né? Criou uma divisão na família que não era necessária, pois o Senhor já tinha dito que o maior serviria o menor. E aí Rebeca quis ajudar no plano divino, causou uma divisão na família, onde Jacó teve que ir morar longe da família, né? Foi morar com Labão. E Rebeca ficou longe desse filho. Esaú prometeu matar esse irmão, Jacó. E depois de muitos anos, Jacó retornou. Esaú perdoou, né, o irmão, Jacó. Então, vemos uma divisão na família e a perda da primogenitura, né? E eu te convido, meu irmão, minha irmã, nesse momento, se possível, feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por essa palavra, essa reflexão que
nos ensina a refletirmos antes de tomarmos decisões que mudam a nossa vida, que mudam a nossa rota, o nosso destino, assim como Esaú, ele foi imprudente, né? A Bíblia diz que ele era impuro e profano, agiu por impulso, desprezou a bênção que o Senhor tinha e colheu as consequências, caiu no desagrado de Deus. Depois chorou, se arrependeu amargamente, mas não tinha mais como voltar atrás, né? E que não venhamos ter esse comportamento de Esaú, né? Que venhamos a refletir sobre o nosso comportamento, né? Sobre os planos e os propósitos que o Senhor tem em nossas vidas, né? A missão que o Senhor nos deu, e que não venhamos agir, né, de maneira profana e impura como Esaú agiu. E perdeu a sua primogenitura, perdeu as suas bênçãos, desprezou o que o Senhor tinha para ele. E o Senhor sempre tem o melhor para nós. Nos ajuda, Pai, a vivermos segundo a Tua vontade, debaixo dos Teus planos e Teus propósitos, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor conhece o hoje e conhece o amanhã, que venhamos a saber esperar o momento certo de recebermos as nossas bênçãos. Aleluia. Dá sabedoria ao meu irmão, à minha irmã, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos nesse momento. Amém.